Meus amados, nós vamos entender o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Todos os dias o Senhor se comunicava com Adão, lá no Jardim do Éden, lá no início, na criação da humanidade. E isso nos mostra que todos os dias o Senhor tem algo para falar conosco. Todos os dias o Senhor tem algo para nos entregar da parte dele para nós. E por isso que hoje eu creio que através dessa palavra o Senhor vai falar aos nossos corações. E eu convido você a ouvir a palavra, porque a palavra é o que nos fortalece. A palavra é o que nos traz o alimento para o nosso espírito. Nós temos um espírito que precisa ser alimentado. Nós às vezes não cuidamos do espírito. Nós temos uma rotina de vida, né? De vida carnal, de vida na terra, de vida humana tão corrida, tão atribulada, né? Nós estamos tendo tanta correria durante nosso dia a dia. Nós estamos deixando de alimentar o nosso espírito. E o nosso espírito, ele precisa ser alimentado. Assim como nós comemos e nos alimentamos todos os dias, o nosso espírito também precisa de alimento. E a palavra do Senhor é o alimento que fortalece o teu espírito e o teu interior. Tudo aquilo que você tem passado, que você tem vivido, talvez você tenha tido um desequilíbrio emocional, talvez você tenha vivido uma depressão, talvez você esteja vivendo algo que está sobrepondo as suas forças. Então, alimentando o seu espírito, você vai ter condições de viver uma vida equilibrada. Alexa, toca Gabriel. E vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo 105. E o Senhor hoje irá falar aos nossos corações. Hoje nós vamos receber da parte do Senhor aquilo que veio para nós no dia de hoje, aquilo que nós precisamos. O Senhor hoje irá plantar no nosso coração aquela sementinha que vai fazer diferença na nossa caminhada através dessa palavra. Abra sua Bíblia em Salmo 105 e acompanhe comigo, todos vocês recebam do Senhor a palavra que ele traz para nós, amém? Salmo 105. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anuncie entre os povos o que ele tem feito. O que o Senhor tem feito na sua vida? O que o Senhor tem trazido para você? Qual a diferença você tem sentido a partir do momento que você começou a caminhar aqui conosco? O que o Senhor tem trazido para você? Qual sentimento você tem vivido da parte do Senhor na sua vida? Em nome de Jesus, vai refletindo sobre isso enquanto a gente continua a leitura, tá bom? Cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele. Falem a todos das suas maravilhas. Aqui a palavra do Senhor está nos falando sobre o testemunho do que nós estamos vivendo. Quantas vitórias você já tem vivido com o Senhor e quanto você pode estar testemunhando através da sua vida, da sua existência. Quantas coisas você deixou de falar com o próximo, quantas coisas você deixou de testemunhar para que as outras pessoas possam entender o que Jesus pode fazer na nossa vida. Nós precisamos sim testemunhar tudo aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. E essa palavra fala sobre isso. Fala sobre o testemunho. O que nós temos testemunhado? Nós temos testemunhado a presença do Senhor na nossa vida? Nós temos testemunhado aquilo que Ele tem feito na nossa vida? Né? Nós precisamos trazer para a nossa existência, trazer para a nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem feito e testemunhar para que outras pessoas conheçam as maravilhas do Senhor. Nós estamos vivendo num período onde as pessoas têm andado na desilusão. As pessoas não estão tendo fé, as pessoas não estão vivendo debaixo de fé. E é por isso, meus amados, que é tão importante o nosso testemunho. Você falar com um amigo seu, poxa, Deus tem
tem mudado algo dentro de mim, eu tenho sentido que eu estou vivendo pela fé. O Senhor tem feito, o Senhor tem trazido para mim coragem para continuar enfrentando as minhas dificuldades. O Senhor tem trazido para mim força e ânimo para continuar a minha guerra. Nós estamos em guerra. Existe uma guerra física que está sendo travada lá nos países, né, do Ocidente. Mas nós estamos em guerra espiritual também, meus amados. Porque o inimigo ele não aceita quando as pessoas estão direcionando-se para Jesus, quando estamos caminhando e olhando para o Senhor, o inimigo ele fica furioso, ele não deseja isso. Ele deseja que você continue vivendo com os olhos vendados e que você não conheça a vida espiritual. Então aqui está falando, se nós temos cantado os louvores e se nós temos falado sobre as maravilhas do Senhor, que isso sirva de alerta para nós. Todas as vezes que nós afirmamos o nosso relacionamento com Deus, nós ficamos mais fortalecidos, mais convictos e as pessoas começam a sentir essa diferença em nós, amém? Exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor, pois Ele é a sua força. Busque sua presença continuamente. Por que eu falo com vocês para fazer aquele exercício durante o dia? Parar um minutinho, respira para você poder se conectar com o Senhor. Respira para você poder deixar a atividade que você está desempenhando naquele momento. Então você vai oxigenar o seu cérebro e vai falar: Jesus, venha estar comigo. Jesus, fique aqui comigo. Para você estar continuamente conectado com o Senhor, nós precisamos disso, amados. Nós estamos vivendo uma era tão confusa, tão conflituosa, tão cheia de leis e coisas no mundo, né, ao nosso redor, que nos deixam confusos, confundidos. Mas a palavra do Senhor, ela precisa permanecer em nós. A palavra do Senhor, ela precisa continuar junto conosco. Então, tudo que nós aprendemos aqui é lei para nossas vidas. Tudo que nós aprendemos aqui, amados, é para que a gente use no nosso dia a dia. Então faça esse exercício, no meio do nada, lá no meio da confusão do seu trabalho, você busca filho, faz almoço, cuida da casa, você para um momento, olha, respira e fala: Senhor, Jesus, vem andar comigo, vem estar comigo aqui agora, nesse momento, venha guardar o meu coração, venha guardar a minha mente de coisas desse mundo, amém? Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos, nós somos descendentes de Jacó. Nós somos descendentes daqueles antepassados que viveram com o Senhor. E nós somos escolhidos por Ele. A sua descendência, a descendência de Abraão, de Jacó, de Isaque, permanecerá firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. O Senhor é justo. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. Nós vamos lembrar da aliança que o Senhor fez com Noé, para trazer um exemplo para nós. Essa aliança que o Senhor fez, ele olhou para o céu, Noé olhou para o céu e viu um arco-íris. E o arco-íris, amados, é sinal da aliança de Deus com Noé. Que Deus falou com ele: olha, nunca mais eu irei destruir a humanidade através das águas, através do dilúvio. E olha, tem chovido, tem inundado alguns lugares por falta de compromisso do homem com a natureza. O homem tem invadido de qualquer jeito a natureza e tem perdido ambientes, né?
Quantos ambientes têm alagado? Sim, mas não pela vontade de Deus, pela desobediência e pela falta de cuidado do homem. E nós podemos entender e saber que nunca mais o Senhor enviará o dilúvio para destruir a humanidade. Foi uma aliança que Deus fez com Noé. E essa aliança vem se cumprindo há gerações, né? Há 1000 anos, 2000 anos, 2022 anos, né? Em nome de Jesus, que nós possamos entender que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus, ele não mente quando ele fala. Se ele falou que tem uma aliança com o povo, é porque tem uma aliança com o povo. Então, a aliança de Deus, ela se cumpre. A parte dele, ele faz. Então, em nome de Jesus, que nós possamos acreditar e nos aliançar, Fernanda. Que a gente possa se aliançar com o Senhor, querida. Que nós possamos ter a nossa aliança firmada não com homens que mentem, né? Que simulam, que são falsos, que agem com interesse, mas que a nossa aliança, Fernanda, seja feita com Deus, que é fiel e justo para cumprir alianças conosco. Tudo aquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor, a gente pode saber que o Senhor não vai sair fofocando para outras pessoas. Tudo aquilo que nós entregamos nas mãos dele, a gente pode saber que o Senhor vai estar trabalhando para fazer o melhor por nós. Amém? Ele confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção da sua herança. E o que ele fez? Conduziu o povo até a terra de Canaã. Porque ele havia prometido, e quando ele promete, ele cumpre. As promessas que ele fez com seu povo, elas foram cumpridas uma a uma. O Senhor, ele não tem dúvida em se aliançar com o seu povo. O Senhor, ele não tem dificuldade em se aliançar com o seu povo. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse. Olha quantas vezes nós estamos sendo oprimidos. Porque nós precisamos viver em comunhão constante com o nosso Deus. Nós não seremos oprimidos, meus amados, se nós caminharmos com o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá. Quando ele precisar ser feroz para nos defender, ele vai ser feroz para nos defender. Quando ele precisar ser pai cauteloso, cuidadoso, que guarda o filho em seus braços, ele vai estar lá. Amados, Deus, ele protege, guarda, ele cuida de seus filhos. Então, em nome de Jesus, que nós podemos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse. Quando o povo de Israel estava caminhando por aquelas nações, entrava num reino, saía no outro reino, vencia batalhas. Batalhas que, se a gente olhasse a olhos nus, amados, não seria possível. Quando Davi, um pequeno homem, um pastor de ovelhas, derrotou Golias, se nós estivéssemos lá olhando, a gente teria tapado os olhos e falado, meu Deus, não vai dar certo, porque ele é muito pequeno, ele é muito frágil perto desse gigante. Mas Deus estava com quem? Deus estava com o pequeno. Deus estava com aquele fraquinho. E nós podemos entender nessas passagens, amados, onde a vitória sempre foi do povo de Deus, quando o povo estava conectado com o Senhor. Quando o povo virava as costas para Deus, o inimigo podia até ganhar, amados. Mas quando Deus estava presente, a vitória sempre era do povo de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês, amados,
Olha só, eles vagaram por vários reinos, várias nações, entravam e saíam de cidades sempre vitoriosos quando estavam unidos e conectados, obedientes ao Senhor. Houve um tempo em que eles desobedeceram a palavra de Deus, houve um tempo que eles desobedeceram a ordem do Senhor, e aí sim, eles foram abatidos. Mas Deus não os abandonou. Deus continuou observando o povo, né? E chamando o povo a voltar ao convívio com Ele, chamando o povo a voltar à comunhão com Deus. E o povo percebeu que quando eles estavam, amados, andando sobre as suas próprias vontades, eles estavam fracos, eles eram enfraquecidos, eles eram um povo como outro qualquer. Quando eles se voltavam para Deus, eles se tornavam um povo forte, um povo vitorioso. Então, o que eu quero dizer, meus amados, é que você hoje precisa entender que existe um Deus que te fortalece, que existe um Deus que cuida de você, que existe um Deus que tira todas essas dúvidas que estão na sua cabeça. Existe um Deus que tira todas essas incertezas e essa vontade de desistir. Existe um Deus que cuida de você, meu amado. E isso tá claro aqui na sua palavra, quando nós vemos a passagem, a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Amém? No entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Oh Deus maravilhoso, fala conosco. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal aos meus profetas. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova, até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de Faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. José viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou o seu povo até que se tornassem mais numerosos que seus opressores. Olha o que Deus fez através da história de José. Através da vida de José, Deus nos mostrou que sem ele, nós podemos sim cair lá no buraco e ficar lá. Mas através da presença do Senhor, nós podemos sim estar lá no buraco, estar lá no fundo do poço e o Senhor nos resgatar para o melhor lugar. Deus pegou José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, que foi preso porque ele foi injustiçado, a palavra é essa. José foi injustiçado por uma acusação da esposa de Faraó. E ele foi preso, mas Deus deu para ele a possibilidade de retomar a sua vida e retomar o plano de Deus para a vida dele. O que aconteceu com ele? José, ele saiu da prisão, ele saiu de carcereiro a líder do Egito, a líder do povo daquela época. Abaixo de Faraó era José que mandava no Egito. E quando veio aquele tempo ruim, né? O Faraó recebeu um sonho e José interpretou o sonho das vacas magras e das vacas gordas, o sonho das espigas magras e das espigas gordas. E José ele interpretou o sonho de Faraó. E essa interpretação trouxe para José um lugar
especial no reino do Egito naquela época. Deus estava à frente de todas as coisas que vinha acontecendo com José. Deus estava à frente de todo o cenário que José estava passando. Mesmo na prisão, José estava sendo tratado pelo Senhor, preparado pelo Senhor para aquilo que viria na vida dele. E José recebeu na vida dele, amados, a possibilidade de sair lá do fundo do poço e ir lá para um lugar de destaque, porque José continuou fiel ao Senhor. A fidelidade de José fez com que ele vivesse no alto da monarquia naquela época. Então, meus amados, às vezes você está vivendo numa situação que você diz assim, poxa, eu estou sendo tão oprimido, eu estou sendo tão maltratado, eu estou sendo tão jogado de lado. Mas Deus, Ele está te preparando, meus amados. E se você estiver na posição de homem do Senhor, de mulher do Senhor, você vai receber o seu lugar de glória. Você vai receber o seu lugar de destaque. Continue andando, caminhando segundo a vontade do Senhor. Continue andando e caminhando segundo a vontade do Pai eterno, do Altíssimo, todo soberano. Porque, amados, é necessário nós passarmos por provas para sermos aprovados para um próximo nível na nossa vida. Um próximo nível de relacionamento com Deus, um próximo nível de maturidade para receber a palavra do Senhor e tudo aquilo que o Senhor pode trazer para nós. Nós precisamos reconhecer que nós sim precisamos ser provados. Quantas vezes nós não utilizamos a nossa fé para nada? E quando nós estamos passando pela prova, nós vamos precisar de fé. A nossa fé ela vai se aperfeiçoar através das provas que nós iremos passar. Porque é na prova que a gente vai reconhecer a presença de Deus necessária na nossa vida. Nós vamos reconhecer o quanto precisamos estar aos pés da cruz. Amém? Voltou os egípcios contra seu povo e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Nós sabemos que José veio antes, né, de Moisés. Primeiro José veio, fez crescer o povo israelita dentro do Egito, né? O povo se multiplicou tanto que Faraó ficou com medo do crescimento do povo e começou a oprimir a eles, né? Então, nós precisamos entender que há um plano, existe um plano. E basta nós nos incluirmos nesse plano. O Senhor já traçou para nós um plano. O Senhor já traçou para nós um objetivo para a nossa vida. Nós não estamos aqui jogados à toa, sem motivo. Nós temos sim um papel a cumprir no reino do Senhor. E já existe um plano para que isso aconteça. E nós precisamos estar inseridos nesse plano, amém? Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Aqui o Senhor está falando sobre as 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos. Incontáveis gafanhotos jovens devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Sabe por que foi necessário Deus enviar as 10 pragas? Porque o povo confiava em deuses. Porque o povo achava que eles eram intocáveis, que eles eram invencíveis. E foi preciso eles chegarem no lugar deles. Foi preciso eles voltarem à essência dele. Quantas pessoas aqui no meio dessa confusão, no meio dessa investida do Senhor, né, em tomar o povo dele para si de volta.
Quantas pessoas não se converteram, quantas pessoas não viram a grandiosidade, a majestade do Senhor e não se voltaram para o Senhor? Quantas pessoas ali, amados, não deixaram de adorar aos outros deuses e vieram adorar ao Senhor, olhar e falar: meu Deus, esse Deus é poderoso. Esse Deus realmente tem todo o poder em suas mãos. Então foi necessário quebrar o coração daquele povo que se achava superior a todos os outros, que se achavam melhores do que os outros. Foi necessário, né? Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram todas as plantações dos campos, os gafanhotos. Depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios. Você pode ver que as pragas não chegavam até a terra dos escravos, porque o Senhor estava protegendo. E aí a gente pensa assim: ah, mas o Senhor pode proteger só os seus filhos e deixar o resto? Pode, Ele pode. Ele fez isso naquela época. O Senhor protegeu os israelitas e os egípcios ficaram à mercê das pragas. Amém? Tirou o seu povo do Egito cheio de prata e ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhes deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com o pão do céu. Partiu uma rocha e jorrou água, que correu como um rio pelo deserto. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, pela sua proteção. Obrigado pelo seu cuidado conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor está sempre atento às nossas necessidades, Pai. Pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito ao seu servo Abraão. Tirou o seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu ao seu povo as terras das nações e lhe escolheram o que os outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Amados, aqui Deus fala para nós que Deus deseja que nós sejamos obedientes, que a gente guarde a sua palavra, que a gente continue crendo e obedecendo a sua palavra. Deus, ele deseja, amados, que nós vivamos em obediência, porque se nós não estamos vivendo em obediência, as provas vão vir, as provas vão ser permitidas à nossa vida, para que nós possamos nos voltar ao Senhor. Quantas vezes o povo se voltou contra Deus? Quantas vezes o povo deixou de olhar para Deus e começou a confiar nas suas próprias vontades? E foi necessário que eles vivessem provas, sim. Não é maldade quando nós pegamos nossos filhos mentindo, escondendo, né? Fazendo algo de errado, nós vamos lá e corrigimos eles. Por quê? Porque nós desejamos que eles andem e caminhem corretamente. E Deus, ele corrigiu o povo naquela época. Foi necessário que o povo voltasse para Deus, que o povo se voltasse para a verdade do Senhor e que o povo andasse em obediência. E nós precisamos andar em obediência. Nós precisamos andar em concordância com a palavra do Senhor. E como vamos andar em concordância? Conhecendo a palavra, estudando ela todos os dias, como a gente faz aqui de segunda a sexta. De segunda a sexta nós estamos estudando a palavra, estamos ouvindo a palavra, estamos nos alimentando, fortalecendo o nosso espírito. E todos os dias, quando você vem para cá, você vem ouvir a palavra, o Senhor vai acrescentar algo novo. O Senhor vai trazer algo novo para a sua vida, meu amado.
Em nome de Jesus, eu quero te convidar nessa manhã a observar a palavra do Senhor e a entender que Deus não vai nos livrar das provações, mas Deus estará conosco lá no meio da provação. Ele não vai nos tirar, ele não vai tirar Daniel da cova dos leões, mas lá dentro da cova o Senhor estava com ele. O Senhor enviou anjos para guardá-lo. Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha ardente. O Senhor, ele não livrou os três da fornalha, mas o Senhor guardou os três lá dentro da fornalha. A prova veio, a provação veio. Eles viveram a aprovação, a prova, mas eles foram aprovados pela presença do Senhor que havia neles. Se a presença do Senhor estiver em você, a prova vai vir, meu querido, mas você vai ser aprovado. Você vai ultrapassar essa prova e vai vencer em nome de Jesus. Eu declaro para a sua vida hoje que a presença do Senhor andará com você, que o Senhor entrará na sua casa. Eis que estou à porta e bato. Se você deixar que eu entre, eu entrarei e cearei com você. Você vai permitir a entrada do Senhor hoje na sua casa, na sua tenda, na sua parentela, na sua família, em nome de Jesus.